Hoje nós estamos aqui, olha, começando o estudo 27 do Apocalipse, e hoje nós vamos cobrir 3 assuntos: as bodas do Cordeiro, o tribunal de Cristo e a batalha do Armagedon. Vamos fazer um milagre aqui hoje? Tentar fazer esses assuntos aqui o capítulo 19 todo, só nesse estudo. Então, só uma breve introdução, nós não vamos ler o capítulo completo agora, a gente vai ler ele em 2 partes, tá bom? Mas olha só, nos capítulos 17 e 18 nós vimos a influência e a queda da Grande Babilônia, que é também chamada de a Grande Prostituta, ou Meretriz. Nós vimos a queda do seu governo e do seu comércio, e a alegria dos santos com a ruína de todo este império do pecado. Lembra disso? Então, está aí uma recapitulaçãozinha, capítulos 17 e 18. Você vê que logo em seguida, João continua tendo uma visão de Cristo triunfando sobre todas as coisas. Ele triunfa sobre a Grande Babilônia, nós já chegamos a entender o que é. Não se trata de uma cidade ou de uma localidade, mas de um sistema. Então, Cristo vence esse sistema pecaminoso e agora ele continua sendo vitorioso e hoje é mais triunfante. Então, após o seu triunfo sobre a Grande Babilônia, agora é narrado o seu triunfo sobre as nações deste mundo e sobre os líderes dessas nações, tá? Mas antes disso, então, João narra o que acontece logo após o arrebatamento da igreja. É isso que ele narra aqui no capítulo 19, na primeira parte. Ele já deixou relatado o que acontecerá na terra, com os selos, trombetas e taças. Nós já vimos o que acontece na terra. Agora ele mostra para nós o que estará acontecendo no céu, enquanto tudo isso acontece na terra. Então, a gente viu na terra, agora ele joga os nossos olhos para o que vai estar acontecendo no céu durante esse período da grande tribulação na terra. Enquanto acontece algo aqui, acontece algo lá. E é isso que ele nos mostra aqui, tá bom? Então, você se lembra que... Você se lembra o que vai acontecer com a igreja no céu? A gente viu isso lá no comecinho. A igreja é arrebatada, aqui na terra começam os 7 anos de tribulação. Nós já chegamos a entender, estudamos sobre isso, que a Bíblia tem mais defensoria para um pré-tribulacionismo do que para um pós-tribulacionismo. Ou seja, a Bíblia defende mais a ideia de que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. A igreja sendo arrebatada, nós estaremos no céu, né? E então aqui na terra começa esse período de tribulação. Então, quando nós chegamos ao céu, o que acontece? O que acontece? Então, nós vamos ver aqui então 2 coisas, né? O tribunal de Cristo e o seu casamento com a noiva, a igreja. Então é isso que nós vamos estar vendo aqui, tá bom? Então a primeira divisão que nós vamos ver aqui hoje vai ser os versículos 1 até o versículo 10. Versículos 1 até o versículo 10. Nós vamos fazer a leitura aqui do capítulo 19, versículos 1 a 10, diz assim: E depois destas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! A salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo o sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus que estava assentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve:
Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar, mas ele me disse, olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Versículos 1 a 10 tem muita informação, a gente vai estar vendo aqui detalhadamente essas informações, mas nós vemos aqui então os acontecimentos que estarão envolvidos nessa celebração das bodas. Então, assim que a gente é arrebatado, estaremos no céu juntos, né, e aí inicia-se essa celebração tão grande, né, tão maravilhosa, que é o momento em que a noiva de Jesus, a igreja, será entregue a ele tomará a sua noiva, e aí estarão juntos desse momento para todo o sempre, para toda a eternidade, tá bom? Então, fazendo as divisões aqui, como nós costumamos fazer, para a gente poder ter um melhor entendimento e separar as coisas, eu não sei, fazendo essas divisões fica mais fácil, não fica? Bem separadinho, cada versículo, com cada trecho, tá bom. Então a primeira divisão que a gente tem aqui é a primeira parte que nós lemos, nós vimos nos versículos 1 a 6, que é o louvor a Deus pela queda da grande prostituta. Vocês viram aqui, a gente não vai fazer a leitura de novo, mas basicamente, né, o que acontece aqui é um louvor que vem do céu com grandes vozes, inclusive dos 24 anciãos que nós já vimos no passado, que é mais provável que representam a igreja, porque quando nós olhamos sobre os 24 anciãos, nós vimos que eles também são vestidos, né, de linho fino, branco. Então aqui mais provável que sejam representantes da igreja. Então, de todos os servos de Deus, todos são convidados a louvar o Senhor por causa da queda da grande Babilônia, que afligiu o mundo por tantos anos, né? Então, independente de status social ou grau espiritual, seja o que for, novo, velho, convertido, pessoa grande, pequena, no questão de poder, todos são convidados, é o que diz aqui no versículo 5. Vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes, todos são convidados a louvar o Senhor. Então você vê que ele repete muito, né, aqui, aleluia, né, louvai ao Senhor, é um convite. Então você vê que é uma celebração de alegria. As bodas do Cordeiro, né, então essa é uma celebração de alegria. Todos aqui, então, são convidados a louvar ao Senhor. E é interessante aqui, irmãos, que ele falou sobre a grande prostituta, que nós vimos nos 2 capítulos anteriores. O mundo tem a sua meretriz, a sua amante. Cristo tem a sua noiva. É interessante isso, pensar por esse lado. O mundo tem a sua meretriz, a sua amante pecaminosa. Já Cristo tem a noiva, aquela que foi prometida para ele, que chegou até ele pura, imaculada. A gente vai estar vendo sobre isso, tá bom? Então aqui nós vemos, acho que não fica nenhuma dúvida, é bem claro para nós, são vozes que aparecem, né, trazendo um louvor por causa da queda da grande meretriz. Agora, ele começa dizendo algumas coisas importantes aqui. Por exemplo, no versículo 7, o momento desse casamento. No versículo 7, ele diz ali, regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. A Bíblia fala muito a respeito da igreja como sendo a noiva de Cristo. Um dos versículos muito importantes sobre esse assunto é 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2. Paulo ele diz uma coisa importante para a igreja de Corinto. Ele diz assim, olha, eu estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque eu vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Esse era o desejo do apóstolo Paulo, apresentar aquela igreja como uma virgem pura a um marido, Jesus. Então, nós somos a noiva de Cristo, e ele diz aqui que a esposa se aprontou. Ela se aprontou. Todos os salvos, agora, eu quero pegar a sua atenção aqui, presta bastante atenção nesse trechinho, porque vai exigir um pouco mais de entendimento. Todos os salvos da era da igreja fazem parte da noiva de Cristo. Da era da igreja.
Tá? No casamento judaico, os pais do noivo escolhem a noiva para seu filho. A noiva passa a ser compromissada com o noivo e se prepara para o casamento, mas sem data marcada, sem saber a data exata. Então eles começam os preparativos. No dia do casamento, o noivo vai, toma a sua noiva e começa a cerimônia do casamento. A noiva tinha que estar preparada. Esse era o costume judaico. Jesus ele nos ensina esse costume quando ele fala das parábolas das 10 virgens. Lembra lá? 10 virgens. Então, metade era prudente, a outra metade louca, desvanecida, lerda, falar no português mais claro. Então, a metade estava pronta, a outra metade já não estava. E aí? Quem estava pronto ia receber os benefícios. Então, agora, não fala sobre obras de salvação, obras para a salvação, aliás. Mas a maneira de nós estarmos prontos é justamente isso. Em primeiro lugar, sermos salvos. Em segundo lugar, esperando a vinda do noivo. Que ele pode chegar a qualquer momento. Pessoas tentam dizer, tentam afirmar, não, mas Jesus vai voltar quando tal coisa acontecer, ou quando tal coisa acontecer. Irmãos, quando você olha, Jesus pode voltar a qualquer momento. Você olha as profecias bíblicas e tudo mais, Jesus pode voltar a qualquer momento. Então esse era o casamento judaico. Agora, no arrebatamento da igreja, o noivo toma a sua noiva prometida e leva para junto dele, aquela a qual o Pai escolheu para ele. E quem que faz parte desses escolhidos de Deus? Aqueles que se submeteram à fé, que submeteram a sua fé ao sacrifício de Jesus. Então esses que entregam a sua fé a Cristo como Salvador, eles passam a fazer parte do povo escolhido de Deus. A igreja se prepara desde então para... A igreja aqui, ela se prepara para esse acontecimento. Estando lá, então, haverá o casamento. Enquanto isso não acontece, aqui a igreja, a noiva também, continua se aprontando. Como? Se santificando a cada momento. Essa é a tarefa da igreja. Para que quando o noivo venha, nós estejamos prontos. Tá bom? Não é à toa que Tiago 4,4... Tiago escrevendo, ele falou assim para aqueles irmãos dispersos. Ele disse, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Por que ele fala adúlteros e adúlteras? Porque a noiva já tem um compromisso com o noivo. Esse é o costume judaico. Quando o noivo assumiu um compromisso com a noiva e vice-versa, naquele momento em diante eles tinham um compromisso. Se a noiva ou o noivo caísse em pecado ou na traição, mesmo antes do casamento, já era tido como adúltero. Por isso ele fala adúlteros e adúlteras. Nós não nos casamos ainda, mas tem muito crente que vive em adultério espiritual nesse mundo, porque fica se adulterando com o mundo, tá bom? Quem faz parte da noiva de Cristo? Aqueles que foram salvos na época da igreja. Na época da igreja, só. Agora pensa, quando começou a época da igreja? Quando começou? Tem muitas opiniões sobre isso. Particularmente eu vejo claramente que ela começou em Atos capítulo 2. Com a descida do Espírito Santo, o poder sobre os apóstolos, a salvação das quase 3.000 almas, dali em diante nós vemos mais acirradamente a ação da igreja aqui nesse mundo. Então eu vejo ali, tá bom? Então, em Atos, seguindo essa linha de pensamento da fundação da igreja, ser em Atos capítulo 2, o começo da igreja, ali começou a igreja, certo? 1 Tessalonicenses capítulo 4, nos versículos 16 e 17... ele diz ali que, deixa eu abrir lá, porque eu não vou tentar falar de cor não. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, diz assim, olha só. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, falando do arrebatamento, tá? Com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram em Cristo. Aí ele fala, depois nós, os que estarmos vivos, seremos arrebatados. Por quê? Paulo estava com a esperança de que Jesus voltaria, ele ainda estando vivo.
Por isso ele fala, depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados. Então Paulo já morreu, não está mais vivo. Então nós podemos dizer isso. Se Cristo volta hoje, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles e encontraremos nos ares. Mas quem que vai ser arrebatado primeiro? Ressuscitado primeiro? Os que morreram em Cristo. Em Cristo. Por que é tão importante isso? Porque esses versículos dizem que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois os que estiverem vivos. Então, os que morreram em Cristo e os que estiverem vivos serão arrebatados, certo? Portanto, só estarão no céu os crentes que morreram em Cristo, ou seja, os que foram salvos no começo da igreja até hoje e morreram, e os que estivermos vivos, nós, se estivermos vivos até lá. O começo da igreja, Atos 2. E o final da igreja, da época da igreja, onde que termina? Alguém arrisca? Com o arrebatamento. Termina a época da igreja nesse mundo. Aí já começa outra dispensação. Então a dispensação da igreja é essa que nós estamos vivendo. Jesus veio, arrebatou a sua igreja, e como nós já vimos anteriormente, o Espírito Santo é tirado e começa todo aquele rebuliço nesse mundo. Acabou a época da igreja aqui nesse mundo. Agora a igreja está no céu, não na terra, no céu. E aí depois a gente vai ver por que isso, tá? Então a época da igreja termina com o arrebatamento, porque aí já começa outro período da história. Então vem a pergunta, para e pensa, se a época da igreja começou em Atos 2, se a época da igreja começou em Atos 2, e para se fazer parte da igreja é preciso aceitar Jesus como Salvador, e esse período da igreja termina com o arrebatamento, onde se encaixam os crentes do Velho Testamento? Você já pensou sobre isso? E os crentes do Velho Testamento? E as pessoas, por exemplo, com deficiência mental, com alguma deficiência mental, que não conseguem, não têm o seu juízo correto, não têm a sua sanidade? E os bebês abortados? E os que forem sendo salvos durante a grande tribulação? Pois todos estes não puderam aceitar Jesus como Salvador. Portanto, não são igreja. Porque o que é a igreja? Quem recebe Jesus como Salvador. Por quê? Jesus é o fundador da igreja. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos lugar. Jesus foi preparar um lugar para a igreja. Então, se, por exemplo, crianças ou pessoas com um certo grau de deficiência, eles vão poder crer em Cristo? Então não são igreja, porque os que morreram em Cristo. E os crentes, aqueles do Velho Testamento? Eles não são igreja, porque eles não aceitaram Jesus. Jesus nem tinha vindo e nem tinha morrido por eles. E os bebês abortados? Também não, eles não creram em Jesus. Aonde que se encaixa essa classe de pessoas, então, se os que morreram em Cristo ressuscitaram primeiro e depois nós, que estamos em Cristo vivos? Os bebês não morreram em Cristo, os bebês abortados. Vocês entenderam aqui? Fica uma boa pergunta, né? Aí a resposta nós encontramos no versículo 9. Porque aí nós temos, então, o momento do casamento e os convidados para a ceia. No versículo 9 ele diz assim, e disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia. Essa palavra chamados também é traduzida como, e até muitas Bíblias usam, muitas versões usam como convidados.
Não sei se a Bíblia de alguém fala convidados. Convidados à ceia. Os convidados à ceia. Assim como num casamento tem o noivo, a noiva e os convidados, entendemos que nas bodas do Cordeiro também será dessa forma. Os convidados, pela lógica, não são a noiva. São os convidados. O noivo, a noiva e os convidados, aqueles que estarão presentes. Entende? Então agora vai começar a ter uma certa lógica, porque é só os que morreram em Cristo que serão arrebatados, né? E nós, os que estivermos vivos, que não morremos, mas vivemos em Cristo. Mas e os antes de Cristo? E os sem Cristo, sem condições de receber Jesus? Então, olha só, terão pessoas presentes nas bodas que não fazem parte da igreja, mas serão os convidados para as bodas. É nesses convidados que se encaixa toda aquela classe de pessoas que a gente viu. Eles não são igreja. Abraão não é igreja, Moisés não é igreja. Igreja é de Atos 2 até o arrebatamento. Então, nesse meio tempo, é igreja. E os de antes? E os de depois? Entende? Então, como que a gente vê essa ideia? Só um exemplo disso é João no capítulo 3, que é muito importante o que o João diz ali a respeito disso. Em João no capítulo 3, ele diz assim. João 3, versículo 29. João está dando testemunho de Jesus aqui, falando sobre Cristo, e ele diz assim: aquele que tem a esposa é o esposo. Quem tem a esposa? Cristo. Cristo é o esposo. Mas o amigo do esposo, que ele assiste e o ouve, quem que é esse? João Batista. Alegra-se muito com a voz do esposo. Ele se alegra com o esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. Então, o que João está dizendo aqui? Aquele que tem a esposa é o esposo. Isso é questão lógica. Aquele que tem a noiva é o noivo. Aquele que tem a esposa é o esposo. Mas o amigo do esposo se alegra com o esposo. Mas ele não se chama de esposo, de noivo ou esposo. Ele se chama de amigo do esposo. Ele não se chama de esposa. Por quê? João Batista morreu antes da fundação da igreja. Ele não era igreja. Então, digamos assim, João Batista vai estar presente nas bodas? Sim, mas o casamento é para a igreja. É as bodas do Cordeiro. O Cordeiro toma a sua noiva, a igreja. Esse é um benefício, é um privilégio, aliás, para a igreja. Para a igreja. Então, João se denomina amigo do noivo, não como noiva. Entende? Então, nós acreditamos que, na mesma situação em que João Batista, também se encontrarão os crentes que morreram antes da fundação da igreja, que não são igreja. Também, inclusive, os crentes do Velho Testamento, os que foram sendo salvos durante a grande tribulação, porque também eles não serão igreja, a igreja já será arrebatada. Ficaria incoerente se a palavra de Deus dissesse que Jesus vem arrebatar a sua igreja, e aí parte dela vai se fragmentando nesse mundo. Então, o que ele teria que fazer? Alguém se converteu, opa, se tornou igreja, vem para cá também. Outro se converteu, opa, se tornou igreja, vem para cá. Não, a igreja é arrebatada de uma vez. Então toda a igreja no céu. Aqueles que forem sendo salvos durante a grande tribulação, e a gente já viu sobre isso, que haverá o testemunho do evangelho aqui nesse mundo sendo pregado, eles vão crendo, Israel vai crendo no Senhor também, né? E aí eles vão morrendo nesse mundo por causa da perseguição. Eles vão morrendo e, lógico, eles vão subindo. Né? A alma não vai ficar dormindo nem nada. Eles vão subindo, mas eles não são igreja. Eles serão os convidados. Então ele diz aqui, bem-aventurados os que são convidados. Né? Então, estes não fazem parte da igreja, pois não morreram em Cristo. Por isso, ainda não foram, aqui nesse momento, eles não foram ressuscitados. Então aí é questão de lógica. Então como que eles vão estar? Eles vão estar no céu, mas não ressuscitados. Nós seremos ressuscitados. O que é isso? Se eu morro nesse momento, eu tenho certeza que eu tenho Jesus.
o meu espírito vai para Deus. Chegou o momento do arrebatamento. Os irmãos estão vivos. Eu já morri, eu estarei no céu. O meu espírito se liga novamente com o meu corpo, que será ressuscitado. Esse corpo ele passa pelo processo de glorificação, que está escrito em 1 Coríntios capítulo 15. E aí, quando eu encontrar com o Senhor nos ares, aí vocês que estiverem vivos também subirão, o corpo também será transformado, e aí nós subiremos com o Senhor lá para o céu. Deu para entender? Tá, se ficou alguma pergunta, no final a gente pode comentar sobre isso, tá bom? Então é isso que diz 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Estarão em espírito no céu, então serão arrebatados depois. É provável que sejam ressuscitados esses que não fazem parte da igreja, mas que estarão, que estão lá no céu agora, como Abraão, Moisés e os antes de Atos 2, que morreram em Cristo, com Jesus. É provável que eles sejam ressuscitados junto com os mártires da grande tribulação. Aonde? Virando uma paginazinha na sua Bíblia, a gente vai ver no capítulo 20, no versículo 4. No versículo 4 diz: E vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. Aí olha o que é que ele viu. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal nas suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. João vê as almas daqueles que foram mortos durante a grande tribulação, os mártires da grande tribulação, que foram degolados e tal. Ele vê essas almas e ele diz que eles viveram. Eles viveram. Como viveram? Ele não vê as almas ali vivas? Não, então eles viveram. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Por que eles ressuscitaram? Porque eles precisam de um corpo para vir para a terra e reinar com Cristo nesse mundo. Nós já teremos o nosso corpo no arrebatamento, eles não. Então eles receberão o seu corpo, a ressurreição, nesse momento aqui. E aí, como a Bíblia não menciona sobre os crentes do Velho Testamento e outras classes que não fazem parte da igreja, mas não estão no inferno, então como a Bíblia não menciona sobre isso, a maioria das pessoas acreditam que nesse momento aqui também os crentes do Velho Testamento, os bebês abortados, as pessoas com deficiência, acredita-se que nesse momento aqui, todos esses também serão ressuscitados para que todos tenham um corpo glorificado, para podermos todos juntos descer a esse mundo, e ele diz aqui, reinaram com Cristo por 1000 anos. Porque para vir para esse mundo a gente precisa de um corpo. Só que nesse processo, 1 Coríntios capítulo 15, se você não leu, dá uma lida lá, ele fala detalhadamente, o corpo será glorificado, é um novo corpo. Um novo corpo. Então precisa-se desse corpo. Então por isso que deduz-se que, nesse momento, não somente os mártires, mas também essas classes de pessoas também receberão um novo corpo, serão ressuscitados. E o restante? E os que não morreram? Os que morreram sem estar em Cristo. Os que morreram sem estar em Cristo. Em outras palavras, os que estão no inferno. Os que morreram no Velho Testamento, mas que não creram em Deus. Versículo 5 responde: mas os outros mortos, que são esses, sem Cristo, sem Deus, não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição, a gente vai ver isso mais detalhadamente no capítulo 20, quando a gente vê, mas a primeira ressurreição é a ressurreição para a vida. A segunda ressurreição é para a morte. Então, eles, nesse momento, aqueles que estão no inferno, eles não reviveram ainda. Eles vão continuar lá, até terminar esses 1000 anos.
Terminou os 1000 anos, todos nós reinando juntos, nós aqui, Moisés, Abraão, os bebês abortados e etc. e tal, todos nós reinando nesse mundo. Terminou os 1000 anos, aí nós já sabemos a sequência. Satanás, esses 1000 anos Satanás é preso, né? Satanás será solto, julgado, condenado, e agora é o momento de ressuscitar essas almas aqui. Que aí nós vemos ali, e vi mortos grandes e pequenos, estavam diante do trono de Deus, e foram lançados no lago de fogo. Então essa é a ressurreição dos incrédulos, dos ímpios, tá bom? Então eu espero que isso tenha ficado claro para você, senão a gente pode conversar sobre isso depois, tá? Então, apesar de todos estarem juntos aqui, ser a noiva de Cristo é um privilégio somente para a igreja. A Bíblia não chama outra classe de pessoas de noiva, só a igreja. Esse é o plano de Deus para aqueles que forem arrebatados vivos ou que estiverem mortos, mas em Cristo, tá bom? E aí as outras classes seria nesse período aí, tá? Próxima divisão que a gente vê então, o tribunal de Cristo. No versículo 8, a gente volta um versículo agora. Ele fala a respeito das vestes da noiva, né? Linho fino, puro e resplandecente. Por quê? O que é que simboliza essas roupas? O linho fino são as justiças dos santos, ou obras de justiça dos santos, ou boas obras, obras justas, né? Chame do que quiser, seria nesse sentido. Então, essa roupa resplandecente são as obras justas dos santos, as justiças dos santos. Então, um fato curioso é que esse linho puro e resplandecente são as mesmas vestes que anjos usaram, os 7 anjos com as taças, no capítulo 15, eles usavam esse mesmo tipo de roupa. Interessante, a gente vai receber esse mesmo tipo de roupa, que antes era só para os anjos. Acredita-se que os 24 anciãos, que são representantes da igreja, ao longo do Apocalipse, acredita que eles são representantes da igreja porque eles também são vestidos de vestes brancas. Agora, no capítulo 4, no versículo 10, nós vemos que estes 24 anciãos, eles lançam diante do trono de Deus as suas coroas. Eles lançam as suas coroas. Então, muitos entendem que aquelas coroas são a representação dos galardões que nós recebemos aqui nesse mundo. Por quê? Porque a Bíblia fala a respeito de coroas. Né? A Bíblia fala sobre coroas. Por exemplo, olha só, sobre galardões. Em 2 Coríntios 5,10 diz que nós seremos julgados por cada obra que nós fizemos através do nosso corpo. 1 Coríntios capítulo 9, versículos 24 a 27, se alguém quiser as referências depois é só pegar comigo, fala ali que nós corremos no... Apóstolo Paulo ele diz, olha, nós corremos no estádio por uma coroa incorruptível, ou seja, uma premiação, uma recompensa. Tiago capítulo 1, versículo 12, ele diz ali algo importante também, ele fala sobre aquele que suporta a tentação. Tiago 1,12 diz assim: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se ele for provado e permanecer firme, receberá a coroa da vida. A mesma coisa nós encontramos em 1 Pedro 5,4. 2 Timóteo 4,8, a Bíblia diz ali, 2 Timóteo 4,8, Paulo fala também a respeito disso, olha só. 2 Timóteo 4,8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, aos que amarem a sua vinda. Aqueles que amam, desejam a vinda de Jesus, receberão a coroa da justiça. A gente vê, eu só mencionei a referência, mas é importante em 1 Pedro 5,4, diz assim: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Está falando sobre o quê? Sobre os pastores que pastoreiam bem a igreja de Cristo. Essa coroa é só para os pastores, a incorruptível coroa da glória. Só os pastores, os bons pastores, né, vão receber ela. Então,
esses e vários outros versículos, 1 Coríntios capítulo 3 fala sobre os nossos galardões, né, sobre edifício de ouro, prata, pedras preciosas ou madeira, feno e palha, né, vai ter a prova pelo fogo, parte vai se queimar, outra parte permanecer. Com tudo isso, irmãos, nós encontramos aqui a Bíblia falando sobre nossos galardões. Nossa salvação não é galardão, isso aí já é fato. A nossa salvação não é galardão, porque não depende de obras, é pela graça de Deus. Tá? Então, tudo isso fala sobre os nossos galardões. Os nossos galardões. Então, quando ele fala aqui, nós entendemos, quando ele fala sobre as vestes, são as justiças dos santos. A Bíblia menciona sobre os galardões e o nosso julgamento, que é o trono, né, que seria o nosso julgamento das nossas obras, né, o tribunal de Cristo. A Bíblia fala sobre isso, mas não fala em que momento vai ser. Então, quando ele fala aqui que nós vamos estar vestidos dessas vestes, a maioria das pessoas entendem que aqui já aconteceu o tribunal de Cristo, nesse momento. E nós já recebemos as vestes, que são as justiças dos santos, ou as obras justas que nós fizemos, as nossas justiças. São essas vestes aqui. Então as pessoas entendem que aqui já houve o tribunal de Cristo. Tá bom? Então essa é a primeira parte do capítulo. A segunda parte do capítulo, nós encontramos então a batalha do Armagedon. Depois de toda essa cerimônia das bodas que vai estar acontecendo, toda essa comemoração acontecerá no céu após o arrebatamento, durante todo esse tempo. E aí, logo em seguida, depois que acontece tudo isso, chegou o momento de nós descermos com Cristo. E é o que nós encontramos então a partir do versículo 11, que diz assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no o exército no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo, e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Logo após toda essa cerimônia no céu, então João começa a ter a visão aqui do céu aberto e Jesus vindo num cavalo branco. Então aí ele começa a falar sobre a sua justiça, chama-se fiel e verdadeiro. Olhos como chama de fogo, é a mesma coisa que é dita no capítulo 1, quando João vê Jesus, olhos como chama de fogo. E sobre a sua cabeça havia diademas. Isso já foi mencionado anteriormente, mas anteriormente era citado como coroas de vencedor de jogos.
né? Aqui já é algo mais de realeza, a palavra que é usada é diferente. Então aí ele tinha um nome escrito que ninguém sabia, só ele mesmo. Então aqui, nesse trecho, irmãos, nós temos aqui a descrição de Cristo e os seus exércitos, versículos 11 até o versículo 16. Nós vemos a descrição de Jesus. No versículo 13 diz que ele estava vestido com uma veste tingida de sangue. Essa veste tingida de sangue, de acordo com Isaías 63, 1 a 6, que nós já vimos anteriormente, que é onde Jesus vem e pisa, né, o lagar da ira de Deus, esse sangue ele pode significar o sangue daqueles que serão pisados nesse momento, ou o seu próprio sangue derramado por nós. Como diz Apocalipse 1:5, que é esse sangue que nos purifica de todo o pecado. Tá? No versículo 14 diz que seguia ele os exércitos no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Que exército é esse? Se refere à sua esposa. Como que nós sabemos disso? Nós já vimos, ela vai estar vestida de linho fino, branco, né? Então, se refere à sua esposa. No capítulo 5, no versículo 10, eu quero ler aqui para os irmãos, diz assim: e para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Então, Jesus vem com a igreja. Mas também, se você olhar em Mateus 25:31, diz ali que quando Jesus vem, ele vem também com os seus anjos. Então, quem que faz parte desse exército? A igreja e os anjos. Que inclusive no capítulo 15, no versículo 6, como eu já mencionei, os anjos também vestiam linho fino, branco, puro. Então, a igreja e os anjos desceremos com Jesus para esse mundo. No versículo 15 diz que da boca saiu uma aguda espada para ferir as nações. Mais provável que não seja literal, mas significando que com a sua boca ele vai acabar com todas as nações. E diz que ele as regerá com vara de ferro. É o que diz em Apocalipse 12:5. E também no Salmo 2, versículo 9, que o Cordeiro regerá as nações com vara de ferro. Tá? Então, tudo isso aqui é a descrição de Jesus. No manto, versículo 16, diz que no manto e na coxa estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, essa é a descrição de Cristo e os seus exércitos. Nós e os seus anjos desceremos com ele. Após o casamento da noiva com o noivo, a igreja nunca mais se aparta dele. Onde Cristo está, nós estamos juntos. Tá? Então, isso vai ser glorioso. Tá bom? Agora, o fato dele pisar no lagar, a gente já viu no capítulo 14, tá bom? Que isso iria acontecer. Então é um cumprimento aqui, tá? Nós não vamos voltar nessa parte, tá bom? Já menciono no capítulo 14, versículo 20. Próxima divisão é o anúncio da destruição dos exércitos contra Cristo. A gente não vai ler de novo, é bem explicado aqui, é um texto simples. Ele convida as aves dos céus, olha, venham e participam da ceia, né, da ceia do grande Deus. É diferente daquela ceia que a gente viu lá no céu. Agora essa ceia é na terra. Só que essa ceia é para alimentar as aves do mundo com as carnes dos inimigos que serão pisados pelo Cordeiro, que serão vencidos. Então ele convida, olha, venham e alimentem-se da carne dos inimigos, dos ímpios. Tá bom? Então é esse convite do versículo 17 e 18. No versículo 19, a reunião para a batalha. Agora eles reúnem. Versículo 19. E vi a besta e os reis da terra. Esses reis da terra, irmãos, é algo interessante, porque no capítulo 16, versículos 13, ele diz assim, não sei se vocês se lembram, mas a gente falando sobre a queda da grande Babilônia, aparecem 10 reis, ou 10 líderes, né? Esses 10 líderes que vão surgir ainda, diz assim, olha, e os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino. Por quê? Porque é algo que vai acontecer no futuro ainda. Estes têm o mesmo intento,
darão autoridade à besta, ao anticristo. Eles vão dar autoridade para ele. Todos estes, os 10 reis, o anticristo, todos esses exércitos combaterão o cordeiro e o cordeiro os vencerá. Aqui é o cumprimento do capítulo 17. Tá? É o cumprimento do capítulo 17. Aí a gente encontra também no capítulo 16. No capítulo 16 diz assim, no versículo 13... Quem se lembra, né? Você vai se lembrar, a gente está vendo aqui a respeito das taças da ira. Aí diz ali que o dragão, da boca do dragão e da besta, que é o anticristo, e do falso profeta, saem 3 espíritos imundos. Estes espíritos imundos, diz ali, que são, nós entendemos que são demônios, né? E ele diz que, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra, os 10 reis. Eles vão ao encontro dos reis da terra, os líderes, e de todo o mundo, para os congregar, os ajuntar para a batalha, naquele dia. Capítulo 16, nós encontramos esses demônios juntando os reis e o seu exército. Aí diz, e congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Esses demônios juntam os exércitos, os reis. Aí no capítulo 17, esses reis dão autoridade para o anticristo, a gente já viu isso, lembra? Eles dão uma autoridade para o anticristo, ó, lidera a gente nessa batalha. Aí eles vão guerrear, no capítulo 19, chega o momento da batalha, mas aí nós vemos, né, no versículo 19, eles juntam para a batalha, mas o que acontece? Finalizando aqui. Cristo derrota o anticristo e o falso profeta, versículo 20. E a besta foi presa. Que besta? O anticristo, nós já vimos. E com ela o falso profeta. Quem que é o falso profeta? A segunda besta, que a gente viu também. Que diante dele fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Cristo venceu eles. Foram lançados vivos no lago de fogo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Falando sobre a batalha do Armagedon, Zacarias capítulo 14, ele fala a respeito disso, tá? Zacarias 14, tá bom? Então, só para, se você quiser, a título de curiosidade aí, tá? Isaías 14 fala a respeito disso, tá ok? Zacarias, aliás, Zacarias 14. Inclusive, Zacarias 14, ele vai falar que as nações vão estar guerreando contra Israel. Eles vão estar batalhando contra Israel. E é nesse momento que o cordeiro vem e acaba com todos. Quando Israel está quase vencido ali, o cordeiro vem e arrebenta com todos aqueles da guerra ali. Tá bom? Tá? Então, é isso que acontece então. Que acontecimento glorioso, né? O casamento da igreja com o seu noivo, que ele deu a própria vida. A pergunta mais importante é, será que você e eu, nós fazemos parte dessa noiva? Essa é a pergunta mais importante. Quem faz parte? Aquele que tem Jesus como Salvador. Depois desse evento tão importante, Deus julgará os inimigos da cruz. E aí, logo em seguida, o próximo evento vai ser Satanás sendo lançado no lago de fogo. E aí acabou, irmãos. Aí depois é só o julgamento dos ímpios e aí trata só dos salvos. Capítulos 20 e 21, falando da nossa glória lá no céu. Tá? Então é um capítulo muito interessante, né? Tem muitos detalhes ali, mas quando a gente aprende esses detalhes, a gente vê o tanto que é glorioso, né? Esse dia, algo que vai acontecer. Nós temos fé nisso, tá bom? Vamos orar para finalizar?